Tá bem. Se eu coloco em tela cheia, vocês conseguem ver? Sim, tá ótimo. Então tá legal. Então, vamos só fazer uns combinados aqui nós quatro, antes do horário oficial, tá? Uhum. A gente, então, vai ter a fala do Bruno, da meio-dia até meio-dia e 40. Aí, a partir de meio-dia e 40, vai abrir para as questões, tá? Então, as professoras Ana Cláudia e a professora Fernanda aí vão fazer a mediação com você das perguntas no chat, tá bom? Tá certo. Tudo que os alunos mandarem no chat, nós vamos poder ver, e o que a gente mandar tem duas opções. A gente pode mandar só para os membros de equipe, para a gente poder conversar entre nós quatro, ou mandar para todos, tá? Ali no chat, se precisar de alguma coisa também, precisar falar comigo, ou alguém pode mandar pelo chat só para mim a pergunta. Tá bem. Tá? E também lembrando que a hora que o Bruno for falar, então todo mundo vai desligar a nossa câmera e o nosso áudio, tá? E depois no final as professoras voltam com a câmera e o áudio delas para fazer a mediação com você. Então tá bem. Então a questão de perguntas, as professoras vão estar de olho no chat Isso. e elas vão mediar para mim. Isso mesmo, você pode seguir tranquila a sua apresentação, tá? E aí a interação as professoras que fazem com você ao final. Tá bem, perfeito. Então são 40 minutos para você e depois mais 20 para as perguntas. Tá certo. Aí no início, acho que as professoras também vão iniciar, né? Vão fazer alguma apresentação, aí depois você começa. Tá legal, perfeito. Tá? As professoras querem combinar alguma outra coisa diferente? Tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Tudo certo. Então, pessoal, eu vou fechar minha câmera aqui, tá bom? Meu áudio, se precisar, vocês podem me chamar, tá bom? Tá bom. Perfeito. Agora é só aguardar o horário, né, Ana? Isso. Bruno, deixa eu só conferir com você. Aqui, Uhum. anotação, IF Education First, certo? Isso. Uhum. Diretor de admissões, Bruno Trento. Isso mesmo. Perfeito. Anotei tudo direitinho. Então tá legal. Obrigada. Deixa eu só confirmar, não sei se as professoras estão sabendo a instrução sobre o certificado. Se algum aluno perguntar, vocês sabem? Carol, eu não consegui entender. Pelo que eu entendi, todos os alunos vão ter, todos que, não por palestra que eles participarem, né? Mas no cadastro que eles fizeram no evento já vai validar a frequência deles, tá? Então, assim, se tiver alguma pergunta sobre o certificado, os alunos que se inscreveram vão receber alguma coisa depois. Mas vamos ver se vai ter uma pergunta diretamente sobre isso. Eu recebi um recado da professora Rosmaria, acho que vocês receberam também, né? Eu não consegui entender, tá falhando o seu som, Carol, para mim. Vocês receberam as orientações da professora Rosmaria sobre os certificados dos alunos? Não. Não. Tá, eu vou buscar as informações oficiais e eu mando para vocês, tá bom? Pelo WhatsApp. Ok. Tá bom. Obrigada, Carol. Obrigada. Eu vou desativar meu som e meu vídeo só para eu atualizar minhas informações aqui, tá bom? Tá certo.
Bruno? Oi? Oi, Bruno. Vamos saber se o pessoal aqui está nos ouvindo. Uma pessoa disse no chat que não estava conseguindo escutar, mas acho que está tudo bem, né? Fala alguma coisa para mim. Bom, vamos testar meu som. Tá claro? Tá sim, Bruno. Aqui, pessoal, vai começar agora às 12 horas, tá? Tá legal, então. As professoras voltarem, mas tá tudo certo, sim. Obrigada. Perfeito. Já estou aqui. Agora boa tarde, né, Ana Cláudia? Meio-dia. Acho que podemos Boa tarde. dar início aí às atividades. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ana Cláudia da Faculdade de Fisioterapia. Represento os cursos da área de saúde, componentes do Centro de Ciências da Vida, conhecido como CCV. Para quem é daqui da região de Campinas, certamente já ouviu falar do nosso Campus 2, onde esses cursos da área de saúde ficam concentrados. E comigo, representando a área de Ciências Humanas e Licenciatura, está a professora Fernanda Furtado. Agora, boa tarde. E agora conosco está o Bruno Trento, ele é diretor de admissões da IF Education First, abordando o tema Estágio Internacional de Férias no Exterior. Bruno, agradecemos imensamente sua participação em nosso evento. Tenho certeza que suas colocações serão bastante relevantes para os nossos visitantes. Ao final de sua apresentação, eu e a professora Fernanda iremos transmitir as questões que os nossos visitantes estarão, né, escrevendo no chat, para que você possa respondê-las. É isso aí. Então, eu estou animada para ouvi-lo e vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Cláudia, pela introdução, professora Fernanda também pela presença. Agradeço aqui por esse espaço para poder conversar um pouco sobre um assunto tão legal que eu acho que são os programas de estágios que a EF organiza. Mas muito além de estágio, também quero trazer um pouco de conversa sobre carreira aqui para essa palestra, que eu acho que está tudo muito interligado, né? A questão de investir em educação, investir em experiência profissional para construir um futuro aí de sucesso profissional. Então, bom, antes de mais nada, eu vou iniciar a minha palestra com uma provocação de Do you speak English? Eu não vou querer que todo mundo responda, porque fica um pouco estranho no virtual, né? Mas eu deixo essa pergunta para pensarem no sentido de provocação de você realmente fala inglês ou você se vira no inglês? Você entende inglês? Porque tem muitas pessoas que às vezes falam eu domino o inglês, eu domino o espanhol, mas na verdade você tem uma fluência limitada, muitas vezes uma conversação normal ou para uma leitura, para às vezes assistir um filme, mas no momento de você sentar com um chefe, sentar com um empresário, sentar com alguém para realmente discutir um tema de negócios ou algo na área profissional, na área, por exemplo, de medicina, fazer por exemplo, uma palestra em outro idioma, a pessoa realmente não tem esse domínio para isso, né? E eu acho que com o mercado competitivo, como está cada vez mais, é primordial o nosso domínio
em outras áreas que não seja só o português, tá? Então eu falo do Speak English porque para mim inglês, acho que não para mim, na verdade, para a EF em si, o inglês é a base de tudo. Antes de você querer aprender qualquer outro idioma, você precisa dominar o inglês, né? Então, quem sou eu? Eu vou me apresentar um pouquinho mais. Eu sou o diretor nacional de admissões aqui da EF para os programas de curta duração, desde os alunos aí mais novinhos, de 13 anos, até adultos. A gente tem, inclusive, alunos aí na faixa de 60, 70 anos de idade que viajam e estudam com nós no exterior. Eu tenho aí mais de 14 anos de experiência na minha carreira e minha carreira foi toda construída em uma base internacional, né? Eu iniciei aí bastante jovem, trabalhando na área de exportação de uma indústria química, lidando com vários países da América Latina. Depois fui para uma área de bens de consumo, também trabalhando com países ao redor da América Latina. Tive a experiência até de viver, né, na Colômbia durante quase 3 anos, que eu fui expatriado pela empresa que eu trabalhava para a abertura de um escritório comercial lá. Então, tive eu já vinha há muito tempo aí na minha carreira já falando espanhol, falando inglês no meu dia a dia de negócios, né? E isso potencializou muito com essa minha ida para a Colômbia em 2015. E após essa minha ida para a Colômbia, por mudanças de empresa e tudo mais, a empresa queria que eu voltasse para o Brasil na época, porque eles tinham outros projetos que eles queriam que eu assumisse, mas foi uma época de muita instabilidade aqui para o Brasil, né? Foi ali o ano de 2017 para 2018 que tinha uma instabilidade muito grande aí com a questão de impeachment e tudo mais. E eu cheguei num ponto da minha carreira que eu quis decidir qual era o meu futuro e não deixar que a empresa decidisse meu futuro, né? Então eu acabei indo para os Estados Unidos, onde eu fiz um MBA na House International Business School, que é uma escola de negócios que também faz parte do grupo da EF. E foi aí que eu acabei descobrindo o mundo EF, né? Eu estava com o objetivo totalmente de ficar nos Estados Unidos, de me consolidar por lá numa área de tecnologia, tinha os meus objetivos, mas a EF acabou entrando na minha vida, acabou surgindo como uma empresa muito diferenciada no ramo que ela atua, por ser uma empresa totalmente inovadora na parte de educação internacional. E foi o que me seduziu realmente a olhar com olhos um pouco diferentes e acabei voltando para o Brasil. Então não era o objetivo inicial, mas foi um namoro que acabou me seduzindo e me trazendo de volta, né? Então, eu tenho um aplicativo, eu hoje em dia estou como diretora nacional de admissões aqui na F, mas eu entrei como um gerente regional, que eu cuidava do Brasil, da Argentina, do Chile e do Uruguai, quando eu entrei na F. E eu sempre viajei muito, então eu viajava entre esses 4 países todos os meses, praticamente eu visitava no mínimo 2 países por mês, e estava sempre intercalando entre eles, e ainda tinha outras viagens extras, porque eu reportava direto para a nossa matriz na Suíça, então eventualmente eu ia para a Europa, eventualmente eu ia para a Suíça, para outros países, para a Alemanha, Inglaterra, a trabalho. Então, eu tinha um aplicativo que eu usei muito no ano de 2019, enquanto eu estava nessa posição, e eu lançava lá todas as minhas passagens aéreas, lançava lá toda a minha parte de hotéis e roteiros de viagem, porque senão, se eu não tivesse esse aplicativo para gerenciar, eu realmente me perdia, porque às vezes eu só passava em casa para trocar as roupas de mala e já ia para o aeroporto de novo, né? Então, só para dar uma ideia para vocês contextualizar, em 2019 eu viajei 139 mil quilômetros. Foram 123 dias fora de casa, 33 viagens, 9 países visitados e 38 cidades. Isso é o equivalente a 3 voltas e meia ao redor da Terra, né? Vocês sabem que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Então, obviamente, depois que surgiu a proposta de eu ficar focado só no Brasil, a minha esposa deu pulos de alegria, porque realmente eu estava em casa, né? Não estava no aeroporto o tempo todo em hotéis, né?
Nos últimos 6 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei realmente a viajar muito, não só pela América Latina, comecei a viajar pela Europa também, Estados Unidos, América Central, e eu estive aí nos últimos 6 anos em 18 países diferentes. Eu morei na Colômbia, como eu comentei, morei nos Estados Unidos, e agora sou um estrangeiro em São Paulo, porque pelo meu sotaque muitos vão perceber que eu sou gaúcho, né? Então, enfim, a gente sempre fala no Rio Grande do Sul que para vir para São Paulo a gente precisa pegar nosso passaporte gaúcho para poder entrar aqui no consulado de São Paulo, né? Piadinha um pouco bairrista, mas é assim que o pessoal lá no Sul fala, né? Então, pessoal, o que eu quero trazer com tudo isso? Eu acho que eu uso como exemplo muito minha carreira e também de muitos profissionais aqui da EF. A gente, na EF, é uma empresa que tem presença em 110 países no mundo e a gente tem um nível de mix de nacionalidades gigante aqui em todos os nossos escritórios. Então, aqui no Brasil, a gente tem pessoas que são da Argentina, tem pessoas que são da Venezuela. Eu já tive colegas que trabalharam aqui no Brasil que eram do México, da Espanha. Então, a gente tem pessoas que vêm de diferentes lugares e quando a gente começa a interagir com estratégias de empresa a nível global e começa a pensar no sentido de discutir boas práticas, eu passo diariamente conectado aí com franceses, com alemães, com italianos, com indianos, pessoas do mundo inteiro que fazem parte do meu dia a dia aqui de trabalho, né? Tanto na parte de estratégia de vendas, como de marketing, na parte de infraestrutura, tudo que toca a mim aí lidar no meu dia a dia, né? E, e isso que é o que torna uma carreira internacional. Acho que muitas vezes a pessoa pensa que carreira internacional é só para quem trabalha lá fora, para quem viaja, para quem tem uma rotina como eu tive, mas na verdade não. No momento que você está inserido numa multinacional, no momento que você pensou em abrir um negócio próprio seu, você tem que ter uma mentalidade internacional para entender o que funciona bem em outros países, como lidar com outras culturas, como lidar com outras pessoas, né? Então, eu acho que a carreira internacional ela é muito além de viajar, muito além de trabalhar lá fora, é você pensar no mundo como um mundo sem fronteiras, é você pensar que informações, que serviços, que bens, eles vão além de fronteiras. Hoje em dia, quando você pensa em abrir um negócio, você não deve pensar em abrir esse negócio só pensando em vender em São Paulo, ou em vender em Campinas, ou vender no Brasil. Você tem que pensar realmente com a mente global. Você pode iniciar por uma região, e deve, na verdade, focar em uma região, mas eventualmente você vai expandir seu negócio e ele vai atravessar fronteiras, né? E tudo isso acontece com a questão da revolução das mídias sociais e da internet, né? Algo que é um movimento que começou com a erupção da internet aí na década de 90 e ganhou muita força na nossa atualidade. Então, quais são os benefícios de uma carreira internacional, né? Acho que, em primeiro lugar, é a alternativa de carreira e de localização. Eu tenho muitos amigos meus que são super tech, são super ligados à tecnologia e pessoas, colegas, ex-colegas meus de escola que eu trocava o dia a dia e tudo mais e se lançaram numa vida fora do quadradinho deles, viajaram, estudaram fora e tudo mais, voltaram para o Brasil, começaram a trabalhar no Google, no Facebook, e hoje em dia estão como head de uma área no Facebook na Irlanda, por exemplo. Eu tenho outro amigo que trabalha na Apple nos Estados Unidos, tem outro amigo que trabalha na Coca-Cola nos Estados Unidos. Então, são pessoas que realmente pensaram fora da casinha, investiram em viajar, investiram lá no início da carreira e foram criando aí o cartão de visita deles internacional. E hoje em dia, tanto eu como meus colegas de MBA, por exemplo, nós todos temos uma flexibilidade muito grande de localização na nossa carreira. Durante meu MBA, convivi com colegas aí de sala de 38 nacionalidades diferentes. Eu tenho gente espalhada pelo mundo inteiro hoje, porque alguns voltaram para os seus países, outros foram para a Europa, outros ficaram nos Estados Unidos.
e eu tô a um WhatsApp de distância de todo mundo para simplesmente dizer, olha, surgiu uma oportunidade para mim em tal empresa, quem trabalha nessa empresa? O pessoal vai lá e já me ajuda, e se eles não trabalham ou conhecem alguém, já colocam em contato, e isso simplesmente expandiu o meu networking, né? E descobrir o mundo, descobrir coisas diferentes, é algo que realmente abre a nossa mente para ideias diferentes, né? A minha esposa, por exemplo, depois de ter vivido comigo na Colômbia, ter vivido comigo nos Estados Unidos, ela é arquiteta e sempre teve a mente dela pensando que ela precisaria ter um escritório físico para receber clientes, para tomar um cafezinho, para poder visitar a obra, para poder fazer os projetos e ela tirar medidas, etc. E a gente descobriu que ela simplesmente, durante esse tempo, não precisava disso. Ela poderia atender clientes à distância, poderia prestar serviço e assessoria à distância para os clientes dela. E ela tem o próprio negócio dela hoje em dia de arquitetura online. Ela simplesmente atende pessoas do Brasil inteiro, porque o foco dela, ela abriu primeiro para o Brasil, mas ela já tem alguns clientes pontuais, eventualmente na Colômbia, tem gente nos Estados Unidos, porque a gente conheceu pessoas lá. E tudo isso à distância. Então, é a revolução tecnológica que abriu a cabeça dela para novos horizontes e trouxe ideias diferentes, porque ela aprendeu isso vendo outros profissionais em outros países atuando de formas diferentes do que aqui no Brasil, né? E é algo que acaba te diferenciando no mercado, né? Então, esse aprendizado constante de você estar lá fora, de você realmente não só olhar para o Brasil, é algo que vai te beneficiar numa carreira e vai, consequentemente, te trazer salários mais altos, né? Então, antes de eu avançar aqui, eu acho que o principal legado nessa questão de buscar uma carreira internacional. E, de novo, não me levem para o lado de viajar, de trabalhar lá fora, mas no sentido de você ter uma experiência lá fora e depois voltar e aplicar isso aqui no Brasil, que eu acho que é uma oportunidade enorme que nós brasileiros temos, num país que tem uma deficiência tão grande ainda de mão de obra qualificada e de profissionais de alta qualificação. Eu acho que o principal é você ter essa mente aberta. E mesmo depois que você voltou para o Brasil, você continuar conectado lá fora, para saber o que está acontecendo lá fora. E isso só é possível se você tiver o conhecimento e domínio de idiomas. Então, basicamente, se você pegar hoje em dia 70% do conteúdo da internet, 70% dos sites que estão publicados no Google, eles estão em inglês. E as publicações científicas, 75% do que é publicado assim, na comunidade científica ao redor do mundo, todo ano, é publicado em inglês. Então, para você estar adiante, você saber o que é o mais novo, o que é o mais fresh, por isso que eu falo que você precisa dominar como se fosse um nativo o inglês, né? Então, como conquistar essa carreira internacional? Bom, primeiro ponto, acho que eu já falei, eu posso até pular ele. Segundo ponto é uma educação de qualidade. Eu acho que todo mundo que está nessa palestra aqui tem esse foco, por estar estudando aí na PUC, eu acho que todo mundo realmente busca o que é de ponta, né, no que é educação, e isso vale também na hora de pensar no investimento lá no exterior, porque principalmente aqui no Brasil, entre todos os países que a EF, o Brasil é o país que tem maior nível de competição no mercado de intercâmbios, e a gente sempre fala que aqui existe opção para todos os gostos e bolsos. Obviamente, você consegue fazer um intercâmbio com um investimento pequeno, eventualmente. Tem muitas ofertas aí no mercado que são bem sedutoras nesse sentido, mas que o retorno que o estudante tem no final nem sempre vai ser tão benéfico, sempre vai ser de tanta qualidade quanto se ele tivesse gasto um pouco mais. E eu não estou falando só de investir com a EF. Existem ofertas boas também no mercado, talvez com outras empresas, mas, obviamente, o nível de preços vai ser um nível de preços superior às propostas de entrada, né? Então, claro, você pode, muitas vezes aí, que é muito comum entre os brasileiros, fazer um programa de 6 meses de estudo e trabalho, fazer que, na verdade, é mais foco em trabalho do que em estudo, né?
Mas o que isso realmente vai trazer para o seu currículo, né? Muitas vezes até já existe um preconceito entre as empresas hoje em dia para aquele profissional que ficou 3 anos, ficou 4 anos lá fora, mas ficou trabalhando num café, ficou trabalhando num bar. Isso muitas vezes é legal num curto prazo. Às vezes, num curto prazo, você realmente cria uma independência, isso é legal para o seu desenvolvimento pessoal. Vai aprender um pouco de idioma? Vai, não tanto. Eu, por exemplo, admito publicamente, e sou motivo de chacota na EF, porque eu fiz um programa de intercâmbio quando eu tinha 18 anos para trabalhar no exterior. Eu fiquei 4 meses, foi um período curto, que foi legal porque foi a primeira vez que eu saí de casa. Eu criei independência pessoal, eu tive que me virar com o meu dinheiro e tudo mais, mas, francamente, a nível de evolução do idioma, não tive muita evolução. Eu voltei para cá com um pouco de melhora na minha conversação, na minha fluência, mas realmente não tinha ainda um nível mais elevado do que quando eu viajei, né? Então, eu acho que essa educação de qualidade é a provocação também que eu faço, no sentido de buscar algo que vá trazer um retorno para você garantido na sua volta e que isso vá aportar para sua carreira depois, né? E ter uma experiência em uma empresa no exterior. E isso eu acabei tendo esse tipo de experiência só mais velho. Eu acabei, claro, galgando construindo minha carreira profissional e consegui chegar lá já como um country manager na época que eu fui expatriado, mas eu quisera ter essa experiência enquanto eu estava na universidade, porque acho que enquanto a gente está na universidade, a gente está com um livro aberto, né, na nossa cabeça, a gente tem, e até em termos de riscos, né, que a gente pode tomar para realmente tirar um tempo, aproveitar as férias da faculdade e ir lá para fora e voltar, e etc. E enquanto que depois que tu já começou uma vida profissional, o teu tempo fica cada vez mais limitado e exige riscos muito grandes, como eu tomei no meu MBA, por exemplo, que eu fiquei 1 ano sem trabalhar, só estudando, né? Então, com os programas de intercâmbios que a EF busca suprir essa questão para os alunos universitários, de realmente fazer um intercâmbio e ter essa experiência em outra empresa lá fora e poder trazer isso para o seu currículo, né? Então, o programa de intercâmbios da EF com estágio, o foco dele não é transformar você por exemplo, num melhor engenheiro. Você não vai voltar um melhor engenheiro, não vai voltar um melhor profissional de marketing, porque você vai adquirir novas habilidades dentro dessa área. Mas você vai desenvolver habilidades do idioma dentro da sua área de atuação profissional, o que é muito rico. E, obviamente, você eventualmente acaba aprendendo novas coisas, porque trabalhando lá fora, você vai ver que os profissionais e as empresas funcionam de formas diferentes que aqui no Brasil. Então, querendo ou não, você acaba aprendendo, mas o foco principal é desenvolver o inglês, ou espanhol, ou outro idioma, dentro de um ambiente profissional, além da parte acadêmica em sala de aula também. Então, a gente combina o aprendizado em sala de aula com o estágio em empresas internacionais, né, empresas do exterior. Então, você vai ter uma exposição a materiais, a cases, vai ter possibilidade de visitas a universidades parceiras da EF e trabalhar em empresas que são associadas nossas, né? E volta com experiência profissional. Às vezes, muitos dos nossos alunos aí têm 18, 19, 20, 21 anos e é a primeira experiência deles profissional. Isso acaba contando muito para o currículo profissional depois do aluno na hora de buscar um emprego no mercado de trabalho, né? Então, por que fazer esse intercâmbio com estágio? Acho que eu já justifiquei muito do porquê uma carreira internacional, né? Além de tudo isso, eu acho que a questão de você melhorar suas habilidades de comunicação, de resolução de problemas, de gestão intercultural, porque não é nada fácil você lidar com outras culturas. Ainda que a gente ache, por exemplo, que aqui na América Latina você vai para a Argentina, vai para a Colômbia, vai para o Peru. Ah, não, somos todos latinos, cada país tem sua particularidade. E assim como dentro do Brasil, a gente tem vários países, né? A gente tem várias formas de pensar e de atuar no dia a dia, né? Então, isso é uma explosão de experiência que você tem quando você está lá fora.
E é um investimento de muito foco e energia para alcançar objetivos acadêmicos, porque no programa de estágios, você não chega lá com um estágio garantido. Como funciona? A gente vai ajudar você a escolher qual é o melhor destino, qual é o melhor país e a cidade para você viajar, de acordo com o seu objetivo acadêmico. Então, óbvio, a gente vai sempre falar para o aluno, olha, você está estudando marketing, então se você quer um estágio na área de marketing, as melhores cidades são Londres, Nova York e São Francisco. Estou falando por alto, sem saber, porque a gente tem uma tabela aqui interna das escolas e cada área de atuação. Mas digamos que é Londres, Nova York e São Francisco, que são as cidades que oferecem estágio na área de marketing. Ah, Bruno, mas eu gostaria muito de ir para Manchester, na Inglaterra. Olha, a gente pode tentar algo na área de Manchester, mas a gente vai ter que buscar e tudo mais. Então, é nesse sentido que a gente, enfim, a gente faz esse filtro com o aluno para entender o perfil dele, o que ele quer buscar de objetivo acadêmico e profissional para direcionar o lugar dele. Chegando na escola, o aluno vai ter a questão de preparar o currículo dele para fazer entrevistas de emprego, porque a gente tem as empresas parceiras que costumam oferecer vagas de estágios para os nossos alunos, mas elas não garantem, elas não vão colocar qualquer aluno para fazer aquela vaga de estágio. O aluno vai ter que realmente fazer uma entrevista de emprego, vai ter que se apresentar e a empresa vai dizer, não, beleza, o Bruno está apto para fazer estágio aqui na nossa área de marketing da empresa. Então, a partir do momento que você chegou na escola, você vai ter, durante o período de curso que você vai estudar com nós, você vai ter uma tutoria para preparar o seu currículo, se preparar para as entrevistas e se apresentar nas entrevistas. Então, esse foco, essa energia para buscar emprego e conseguir num curto espaço de tempo é algo que cria um dinamismo muito legal nos alunos para eles realmente conseguirem se adaptar e criar esse feeling já de como se portar numa entrevista de emprego, como realmente se vender, né, para poder conseguir a vaga de estágio que você quer. Então, como funciona a composição, né, dos programas de estágios? O estágio, todos os estágios que a EF oferece, eles não são remunerados e eles exigem um mínimo de 8 semanas de curso. Então, dependendo do país que você vai estudar, você vai ter um mix. Se o período que você contratou foram 8 semanas, por exemplo, na Inglaterra, Irlanda, Malta, Alemanha, Espanha, Itália, outros países, você vai ter 4 semanas de curso intensivo e nas outras 4 semanas só estágio. E então, durante as primeiras 4 semanas, você vai ter esse trabalho de tutoria, você vai desenvolver a parte mais acadêmica do idioma, e nas outras 4 semanas você vai para a prática fazer o estágio aí semanal durante o período que você tem, né? Se você fizer, por exemplo, 12 semanas de curso, varia de país para país. Alguns países você vai fazer 6 semanas de curso, 6 semanas de estágio. Alguns vão ser 8 de curso, 4 de estágio. Então, eu não vou entrar muito em detalhes na apresentação aqui, porque realmente a gente trabalha com mais de 20 países diferentes e cada país tem sua legislação que a gente atua de acordo, né? Mas, obviamente, vocês podem depois buscar o contato aqui com o nosso time da EF e a gente vai poder entrar em detalhes caso a caso, falando de valores, falando de como funciona o programa de estágio naquele país específico que você quer, né? Então, eu estou dando só mais uma ideia geral de como funciona aqui. O estágio mínimo ele é de 50 horas, então pode ser que em 4 semanas você vai fazer só 50 horas, dependendo da empresa, às vezes você chega a fazer até 80 horas, né? Fazer 20 horas semanais. O mais comum aí é ficar entre 10, 15 horas semanais de estágio que você vai ter lá no exterior. E o programa de voluntariado, ele só muda um pouco o nome, porque nos Estados Unidos e no Canadá o conceito é voluntariado. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, o programa, ele, nas primeiras 4 semanas de cursos, quando o curso é de 8 semanas, o aluno faz uma carga horária mais intensiva, e nas outras 4 semanas, você faz o estágio e tem uma carga menor de aula também, junto em paralelo com o estágio, não é? Então, lá por uma questão de legislação nos Estados Unidos,
e no Canadá esse mix de curso com estágio ao mesmo tempo, né, na segunda parte do curso. Mas igual o estágio mínimo ele é de 50 horas, e óbvio, se você for ficar 12 semanas, for ficar 16 semanas ou mais tempo, você vai fazer mais tempo de estágio e mais tempo de curso também, né? Isso é proporcional. Igual o voluntariado, como programa de estágio, ele não é remunerado. E a gente tem os programas que são de estágio plus, que isso muitas vezes os alunos, após terminar a universidade, eles acabam optando, que são programas mais longos, né? De 3, 6 meses de curso e mais 3 meses de estágio. Então, esse programa a gente oferece na Austrália, na Nova Zelândia e em Malta, por questão de legislação de vistos para brasileiros, né? Então, basicamente é a mesma estrutura que eu comentei anteriormente, só que você vai ter 12 semanas só de estágio não remunerado e a primeira parte ali de 3 ou 6 meses só de curso de idiomas, né? O requisito mínimo para fazer qualquer programa de estágio é sempre o B2. A gente usa como base o quadro comum europeu, né? Que é o que regula isso. Então, o nível B2 dentro do quadro comum europeu, para quem não conhece, ele seria um intermediário avançado, né? O quadro comum europeu vai até o nível C2. Então, B2 é o intermediário avançado para cima, né? Então, claro, se você eventualmente não tem um nível ainda intermediário de inglês, por exemplo, para fazer um estágio, o que a gente pode sugerir para você, durante a faculdade, fazer mais de um intercâmbio. Fazer, por exemplo, um intercâmbio de 1 mês, fazer um de 2 meses durante uma das suas férias e ao final da faculdade você fazer um intercâmbio um pouco mais longo aí para poder alcançar o nível mínimo e aí sim fazer o estágio não remunerado, né? Então, o timing de quando fazer depende muito do aluno e da disponibilidade dele de tempo. Então, como eu comentei, você vai ter encontros com o tutor para ajudar a montar o seu currículo, como se portar na entrevista, ainda que possa ter gente que já trabalha aqui no Brasil, os alunos nossos, eles se deparam com um mundo totalmente diferente lá fora. Eu mesmo fiz inúmeras entrevistas, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, antes de entrar na EF. Inclusive, o meu processo de recrutamento na EF iniciou nos Estados Unidos. Eu tive uma parte das entrevistas online no Brasil e terminei na Suíça depois da sede da empresa. Então, foi uma dinâmica completamente diferente. A forma como os recrutadores te analisam é muito diferente. Então, isso é muito legal, é um aprendizado muito rico que só realmente fazendo um processo como esse no exterior para você poder aprender isso, né? E ao final, você recebe um certificado tanto do curso quanto do estágio que você fez. Então, para você colocar no seu currículo, no seu LinkedIn, que você estudou lá fora, você vai ter esse reconhecimento com uma certificação internacional da EF, né? A única exceção nossa são para áreas de saúde, como, por exemplo, médicos, biólogos, dentistas, veterinário. A gente não tem como garantir algo nessa área, talvez em alguma área mais administrativa relacionada a essas áreas, porque tem a questão de licenças, né, para os profissionais poderem atuar diretamente nesse tipo de área, né? Então, nesses lados, nesse sentido, até mesmo, por exemplo, engenharia, arquitetura, você pode trabalhar como um suporte, mas não realmente trabalhar numa obra ou algo assim, porque isso envolveria necessidade de licenças. Mas, obviamente, numa parte mais de administrativa, mais de suporte, você pode atuar em empresas lá fora. E é necessário sempre, em qualquer caso, tirar o visto de estudante. E isso, claro, a gente vai ajudar vocês com o processo, ou seja, com quais documentos você precisa e tudo mais. A gente tem um despachante parceiro nosso que assessora todos os alunos nesse processo, né? Então, com isso, eu termino a minha palestra. Eu confesso que eu não olhei muito o chat ao longo dela, porque acho que agora as professoras vão me ajudar aí com essa parte das perguntas, né? Então, estou disponível aí para qualquer dúvida que vocês possam ter. Só antes de entrar na parte de responder as dúvidas, só quero esclarecer que
questão de valores, questão de como funciona cada país ou áreas de atuação, é algo que eu prefiro até reservar para deixar para um atendimento individualmente dos alunos com o nosso time aqui da EF. E, claro, eu até, deixa eu colocar aqui, eu não coloquei na minha apresentação, mas eu posso botar no chat o meu e-mail para quem quiser me escrever, tá? Vou escrever meu e-mail aqui para dúvidas mais particulares, mas dúvidas gerais, estou aberto para a gente bater um papo aí. Bruno, muito obrigada pela sua palestra, por compartilhar essa experiência tão rica conosco. Eu acho que são informações valiosíssimas durante o processo de formação, né, profissional, e não só profissional. Eu acredito que um aluno, né, que tenha essa experiência fora de casa, longe dos pais, que isso seja um amadurecimento, um preparo para a vida muito importante. Com Eu certeza. agradeço. Professora Fernanda? Bom, Bruno, agradeço também pela sua exposição. Acho que deixa os nossos alunos aqui, os nossos visitantes, com bastante vontade, né, de conhecer e de se jogar no mundo aí, de fazer essas 3 voltas no planeta, enfim. Eu fiquei com vontade, né? Acho que não estou mais em tempo, mas eu fiquei com vontade. Sempre é tempo, Fernanda. Eu fiz meu MBA há pouco tempo e antes do MBA eu tinha feito um intercâmbio também para a Alemanha durante a universidade. Né? Então, acho que é o tempo constante, né? Sempre é tempo de aprender. Vou explorar aqui as minhas possibilidades, Bruno. Eu queria fazer só duas perguntas, né, que apareceram aqui. A primeira delas se relaciona ao tempo de intercâmbio. Então, se o intercâmbio de 1 mês, ele já é válido para o currículo, né? Fazer só 1 mês durante as férias, isso já é bom para o currículo? E uma outra pergunta, Bruno, o que é melhor? A gente fazer um intercâmbio durante o curso ou é melhor terminar o curso e fazer logo na sequência? O que você recomenda aí? Então, eu acho que a exposição de intercâmbio, ela é importante fazer, não se limitar, olha, não, eu não tenho dinheiro para ficar 1 ano fora, eu não vou fazer intercâmbio. Não, a gente tem cursos no exterior, intercâmbios que a gente organiza a partir de 2 semanas de duração. E a gente tem no nosso perfil de alunos de tudo que é tipo. Tem os alunos que preferem, às vezes, fazer um intercâmbio só de 1 mês, porque realmente, às vezes, a alimentação financeira não permite fazer mais do que isso naquele momento. A gente tem alunos que já aproveitam todo o período de férias, por exemplo, ali de dezembro a janeiro, fevereiro, e fica aí 2 meses a 3 meses de férias lá fora. Então, isso varia muito do aluno, da disponibilidade de tempo dele e do que ele busca. Uma coisa que eu gosto assim, de deixar claro é o avanço de idioma. Claro, você, a partir de 2 semanas de curso, você vai ter um avanço significativo por estar lá fora, porque você tem uma exposição 24 horas por dia, e ainda mais numa escola da EF, a gente simplesmente não fala o português. A gente tem um limitador de nacionalidades em todas as escolas, onde nenhuma nacionalidade supera 5% de toda a escola, né? Então, em sala de aula, dificilmente nossos alunos se deparam com alunos brasileiros, e quando se deparam é no máximo um colega brasileiro que está no mesmo nível dele, né? Então, essa exposição, obviamente, em 2 semanas você aprende muito, mas quanto mais tempo você ficar, mais você vai agregar e vai aprender, né? Então, a partir de 1 mês, eu acho que é o ideal para fazer um intercâmbio. Se você tem só 1 mês de férias de faculdade, aproveita esse 1 mês e faz 1 mês. E, eventualmente, não vai ser o seu primeiro intercâmbio. A gente tem muito aluno nosso que faz o primeiro e depois acaba já começando a planejar o próximo para daqui a 3 anos, para daqui a 4 anos, para já, ok, vou fazer mais um intercâmbio. Ou quem tem mais condições, faz todas as férias para um destino diferente, para ir aprendendo idioma e conhecendo outro lugar, né? E isso, com certeza, agrega muito para o currículo, porque, primeiro, não é só para o currículo, agrega para o currículo no sentido de título, mas agrega muito
para essa questão interpessoal, né, de você se relacionar com pessoas do mundo inteiro, se relacionar com pessoas locais lá e desenvolvimento de habilidades no idioma, né? Além da questão de criar uma independência, né, também, né? Uhum, muito bom. Questão da autonomia, né? Com certeza. Nós Tem temos uma uma pergunta aqui. Isso, Pode ir lá, Ana da Cláudia. Mariana Quintal. Que ela está no último ano da faculdade e ela pergunta se ela consegue fazer um estágio fora ou ela precisa estar na faculdade ainda. Não, é possível, não é obrigatório estar na faculdade. Você pode já ter terminado a faculdade e fazer o estágio lá fora. Respondido, Mariana. Mais alguma dúvida? Bruno, com Sim. relação ao aluno ele ser cidadão, suponha, um cidadão italiano, isso facilita ou não tem o mesmo peso, não influencia em nada? Para Estados Unidos e Canadá não muda muita coisa do que para nós. Ou seja, é igual um cidadão europeu, ele precisa ter o visto de estudante para fazer esse programa nos Estados Unidos ou no Canadá. Porém, na Europa, sim, facilita e é um grande facilitador, ou seja, para a obtenção de visto lá nos outros países. Porque o cidadão europeu, por exemplo, em Malta, ou na Espanha, ou mesmo na Itália, ele tem mais flexibilidade no sentido de poder fazer mais tempo de estágio do que um brasileiro. O brasileiro ele vai ter um limitador de tempo, um tempo máximo que ele pode fazer o estágio, né? Enquanto que um europeu ele pode fazer mais tempo lá, com certeza. Ok. Fernanda, você pergunta? Tem uma pergunta aqui da Marina sobre como se comprova o nível B2. Aqui no chat. A gente tem, isso é uma pergunta legal. A gente tem um teste na EF que a gente faz esse teste de nivelamento online com o aluno. Tem um teste específico para os programas de estágio que a gente manda para os alunos. A gente até tem um teste que é aberto ao público. Se vocês quiserem fazer, no nosso site lá, você pode fazer o teste de nivelamento tanto em inglês como italiano, espanhol, alemão. A gente tem esse teste público. E ele é bem fiel ao IELTS, ao TOEFL, na parte de reading e listening, né? Claro, a parte oral a gente faz essa medição na escola, depois com o aluno presencialmente, mas a parte de reading e listening a gente consegue auferir bem de acordo com exames aí internacionais. É um teste totalmente desenvolvido pela EF. Maravilha. Ainda nós não temos perguntas. Tem uma outra pergunta aqui, Ana, da Júlia. Morei 1 ano e meio no Canadá. Precisaria entrar em uma escola antes do estágio? Sim, para você conseguir fazer o estágio, você vai ter que fazer um novo visto para o Canadá atrelado a esse curso que você está fazendo com o programa de estágio, né? Então, você não consegue fazer só o estágio, você realmente tem que fazer o curso junto com o estágio, né? Mas até bacana isso de ter ficado 1 ano e meio no Canadá, provavelmente o seu inglês já deve ser bastante elevado, né? E aí tem alunos que falam para nós, eu tenho nível já C1, tenho nível C2. Sempre existe espaço para melhoria, principalmente na área de atuação, né? Às vezes você tem um nível C1 em comunicação, que já é um nível quase nativo, mas você vai desenvolver habilidades técnicas dentro daquela sua área de atuação, né? Se você fizer um intercâmbio com estágio, no caso, né? Bruno, mais uma pergunta. Se vocês têm algum programa para estudantes de baixa renda? Olha, a gente tem a questão de descontos que a gente faz, que seriam como se fossem bolsas, mas os nossos descontos geralmente giram aí em épocas, talvez, de promoção. A gente agora teve uma promoção que chegou até 25% de desconto, 30%, mas são promoções pontuais. Agora, a gente não trabalha com programas de baixa renda diretamente, né? Bruno, tem mais aqui uma pergunta. Se pessoas já formadas podem participar?
Acho que você chegou a já falar Sim, sobre isso, né? eu comentei, ou seja, não existe esse limitador. O que sim, não é nenhum limitador rígido, mas a gente costuma dizer que os alunos até 30 anos podem participar desse programa, porque após os 30 anos é um pouco mais difícil, às vezes, de conseguir uma colocação de estágio, né? Mas até os 30 anos de idade, independente de estar na universidade ou não, você consegue. Acho que por conta do horário, Ana Cláudia, a gente encerra as perguntas, mas eu vou terminar de fazer aquelas que já estão aqui no chat. Pode ser? Sim. Tem uma pergunta se quem tem certificação Cambridge precisa fazer essa prova também. Quem tem certificação Cambridge não precisa. Se você já tem a certificação, enfim, a gente até vai fazer o teste, mas é para nivelamento da nossa turma, né? Porque às vezes o aluno fez a prova há muitos anos atrás e vai ter que fazer ela de novo. Mas o certificado de Cambridge já conta bastante para poder saber o nível do aluno, né? De proficiência. Mais uma pergunta, posso tocando aqui, Ana? Sim. Em questão de estágio, tem a possibilidade de fazer na Alemanha na área de jornalismo esportivo? Uma pergunta bem específica. De cabeça agora eu não vou saber, mas pode me escrever no meu e-mail que eu posso verificar isso com as escolas. Tá. E a última que está aqui é para trabalhar de fato nos Estados Unidos, se é necessária uma transferência de uma empresa do Brasil para uma empresa de lá. Mas para morar fica bastante tempo mesmo, né? Não, a questão aí que tá, a questão de trabalhar nos Estados Unidos é um outro processo bem diferente, né? Aí tem N maneiras de você fazer um visto de trabalho e tudo mais, mas o caso de estágios, você vai com um visto de estudante, né? E só permite você fazer realmente estágio não remunerado lá nos Estados Unidos. Agora, para fazer realmente uma transição e trabalhar nos Estados Unidos, tem várias vias. Uma delas foi a que eu fiz, por exemplo, de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, que a pós-graduação eu tinha aí a possibilidade de fazer um visto temporário de trabalho que poderia ser depois patrocinado por uma empresa para ficar lá, né? Mas tem outras formas, por exemplo, trabalhar numa multinacional norte-americana aqui que te transfere para lá, ou você ser um profissional altamente qualificado e conseguir um green card diretamente do governo. Então, enfim, aí existem N maneiras. A IF dá esse tipo de orientação também? Vocês trabalham com esse tipo de orientação ou é mais especificamente intercâmbio e estágio? Não, dentro da IF o nosso foco é a parte de ensino de idiomas, de ensino profissional. E, claro, tem a parte também, a Hult International Business School, que é uma universidade que faz parte do grupo da IF, tem a parte de pós-graduação para os alunos, mas realmente na parte de visto e tudo mais, aí existem empresas que são especializadas só nisso, né? Não sei se temos mais tempo, mas temos aqui uma pergunta de um aluno que já teve uma experiência fora do país, no Canadá. Ele cursa Relações Públicas na PUC e ele pergunta se você acha que essa experiência no exterior pode ser um diferencial na área de atuação. Com certeza. Você teve experiência só no caso de idiomas, eu imagino, né? Eu acho que, assim, é o que você trouxe de conhecimento do período que você esteve lá fora, né? E se esse nível de proficiência seu já é suficiente hoje em dia para atuar em alto nível aqui no Brasil. Então, se você realmente domina o idioma depois de ter ficado lá fora, se você tem contato com pessoas lá de fora e tudo mais, eu acho que é uma experiência com certeza válida para o seu currículo profissional, né? Obrigada. Dá tempo ainda para a última? Vamos lá. É uma pergunta da Gabriela, a gente vai encerrando as perguntas por aqui, vamos para a nossa última pergunta. Boa tarde, gostaria de saber a média de valor para o programa de estágio. Tá certo. O programa de estágio a partir das 8 semanas, ele tem um valor inicial aí ao redor de $6.000, já incluindo a hospedagem, a alimentação aí com meia pensão, e todo seguro de viagem e tudo mais, né?
Mas aí depende muito do tempo que você vai fazer e qual é o destino, né? Então, a partir de $6.000, mais ou menos, que estaria um programa, né, desse nível. Ok. Recebi a mensagem que podemos ficar um tempinho a mais. Se alguém tiver mais perguntas, pode enviar para a gente, então. Tem uma pergunta aqui, Ana, que é se a IF trabalha apenas com estágios ou também trainee? Certo. A gente não tem programas de trainee especificamente, mas até a gente vai fazer isso, como a empresa EF, a gente tem o nosso programa de Global Intern, que todo ano a gente sempre lança esse programa para as universidades parceiras da EF, para os alunos poderem se matricularem. A PUC é uma das universidades parceiras nossa, né? E no ano que agora, nos próximos meses, a gente deve lançar de novo esse programa de estágio. Como vai funcionar esse programa de estágio na EF? Ah, o aluno que ganhar essa vaga de estágio com a EF, ele vai ganhar 2 semanas de curso em qualquer destino que ele escolher com a EF, e depois ele pode ficar aí um período de estágio que a gente ainda está definindo, se vai ser de 3 ou de 6 meses, trabalhando com nós aqui em São Paulo, ou no Rio, ou algum outro escritório nosso que o aluno queira escolher, né? Então, a gente tem sim programas nesse sentido, mas não é um programa de trainee. Programa de trainee a EF costuma fazer mais na Europa. Se alguém tiver até o programa tiver passaporte europeu, aí sim pode olhar no site global da EF, que quando eles lançarem o programa de trainee, isso pode ser ofertado, né? Mas para brasileiros não é disponível. Bruno, mais uma pergunta. Se quem não sabe nada de inglês, pode fazer um intercâmbio? Com estágio não, mas de idioma sim. A gente tem a gente tem datas específicas nas escolas que a gente faz o intake para beginners, para iniciantes. Então, se o aluno não tem, às vezes quer aprender francês e não fala nada de francês, então vai ter aquela data específica que vários alunos de outros países que não entendem nada de francês vão chegar. A gente sempre recomenda que tenha pelo menos um básico de The Book is on the Table, né, de inglês, para poder ao menos se comunicar no basicão, né? Mas não, fora isso, ou seja, se você sabe pelo menos um basicão de inglês, você consegue se virar em qualquer escola da EF. Tá ótimo, obrigada, Bruno. A gente até tem muitas escolas nossas que a gente tem staff que são brasileiros, por exemplo, tem escolas que a diretora é brasileira. Os alunos acabam não sabendo porque não é terminantemente proibido falar outro idioma que não seja inglês ou o idioma local, né, naquela escola. Mas, claro, nesses casos, às vezes, o aluno muito iniciante que tem uma dificuldade, às vezes tem um staff brasileiro que vai poder dar um suporte numa necessidade, ou mesmo nós aqui do escritório do Brasil, a gente também dá esse suporte para o aluno, né? Nos primeiros dias, que depois só vai. Tá ótimo, obrigada, viu, Bruno? Ana Cláudia. Tá ótimo. Bruno, nós agradecemos muito a sua participação no nosso evento. Com certeza foi valiosíssimo, né? Para clarear caminhos aí para o estudante, tirar as dúvidas, né? Com certeza. O Bruno deixou o e-mail, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato para que ele possa responder. E nós agradecemos imensamente e então encerramos por aqui. Fernanda? É isso, também agradeço bastante pela exposição do Bruno, para todos que estavam aqui participando. Lembrando que os certificados, né? Então vocês vão receber, os alunos vão receber um certificado de participação do evento, para depois validar, inclusive, presença em aula, esse tipo de coisa, mas vocês vão ter todas as orientações aí dos coordenadores de faculdade. Agradeço a você, Ana, Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar. Para mim é um prazer sempre falar. Eu gosto muito de inspirar as pessoas realmente a buscar um crescimento pessoal, profissional. Então,
fico feliz aí de poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Nossa universidade está de portas abertas para você, Bruno. Fernanda, obrigada. Bruno, muitíssimo obrigado mais uma vez. A Isadora agradece também pela sua palestra, tá bom? E nós desejamos que você continue com esse sucesso e voando cada vez mais, trazendo aí as suas experiências para serem compartilhadas com a gente. Legal. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.